Olá, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo para auxiliar você na sua tomada de decisão para contratar esse treinamento para o seu grupo. Existem muitas nuances, mas eu procurei resumir, pelo menos para que você tenha algum material à sua mão. Para isso, eu criei alguns slides e eu vou passando o slide e eu vou explicando para você a nossa conversa. Eu fiz um resumo da nossa conversa e, em cima disso, eu criei esses slides. Então, o que é o treinamento, né? É uma jornada de transformação emocional que torna cada colaborador consciente e responsável por co-criar um ambiente de trabalho para que todos desejem estar lá, né, habitar. É um método que eu chamo de filosófico vivencial. E por quê? Porque o ambiente de trabalho acolhedor, não se impõe, não há liderança, não há uma figura da empresa. Estão todos juntos construindo esse ambiente. Isso é muito importante porque as pessoas que trabalham estão impregnadas pela existência de uma figura supostamente que existe, eles chamam de a empresa. Essa figura parece que existe, então, mas ninguém sabe onde é que essa empresa senta para almoçar, ninguém sabe qual é o telefone dessa tal empresa, o celular dela, ninguém sabe quais são os sentimentos da empresa. A empresa realmente é uma figura imaginária e todo mundo gosta de chamar para que resolva os problemas é, é, delas. Então, se elas têm problema de saúde mental, a empresa tem que resolver. Se elas têm problema de transporte, é a empresa que tem que resolver. Então, sempre é a empresa que tem que resolver essas questões, né? O objetivo, então, é criar o objetivo, vamos dizer, na verdade, eu poderia dizer que o treinamento ele possui dois objetivos. O macro, o que provavelmente pelo qual você está contratando o treinamento, que é criar um ambiente de trabalho acolhedor, né? E o que seria um é, ambiente de trabalho acolhedor? É um ambiente de trabalho para onde as pessoas querem ir para ver, conviver, trabalhar, produzir e prosperar. Que é bem diferente do que nós costumamos ouvir, né? Quando chega domingo à noite, aquela historinha da musiquinha do Fantástico e tá todo mundo desesperado, pô, vou ter que ir para lá. Esse ambiente que é criado por eles através, e nós vamos ver, dos microcomportamentos que eles têm, os microrelacionamentos que eles têm e que eles vão perceber isso, é através da reeducação deles, é que esse ambiente vai se tornar tão agradável que eles gostarão de estar para viver, conviver, trabalhar, produzir e prosperar. Quais são os efeitos de um ambiente? O que a gente pode perceber como sendo um efeito do ambiente acolhedor? Bom, primeiro, é o bem-estar emocional. Um ambiente de trabalho acolhedor, ele promove o bem-estar emocional de todas as pessoas. Eu gosto de chamar essas pessoas não de colaboradores, mas de clientes internos, porque não existe hierarquia dentro de um ambiente de trabalho acolhedor. O ambiente é de todos para todos e construído por todos. Ele reduz o estresse, a ansiedade e outros problemas emocionais. Ele equilibra tanto a alegria quanto a felicidade. E isso nós vamos ver durante o treinamento que existe uma diferença entre a alegria e a felicidade, né? Depois, engajamento e motivação. Pessoas que se sentem bem-vindas e apoiadas e acolhidas se engajam e se motivam mais, se tornam mais criativas, inovam mais, portanto, e se compromete com as metas. E nós, e o que vai ficar muito explícito do nosso trabalho é que existem duas metas a serem conquistadas.
a meta da empresa e a meta dos clientes internos. Então, são dois tipos de meta que nós vamos trabalhar. Nós vamos ver que existem duas saídas. Todo o processo, e a empresa é um grande processo, existem duas saídas. A saída dos produtos, as saídas intencionais, que é aquilo que a empresa quer que aconteça. Quando eu digo empresa, o objetivo, aquela figura, né, imaginária, quer dizer, a empresa quer que aconteça, ela é a relação da empresa com o cliente externo, então é o que ela quer que aconteça, mas desse processo também nós temos a saída não intencional. E essa saída intencional é que vai ganhar um status diferenciado que vai sobrepor a saída intencional de forma que os clientes internos sintam-se bem e alcancem as metas da saída intencional. Então, essa é a nossa ideia. Depois, o terceiro é o relacionamento mais forte. Uma coisa que eu vejo é que atualmente nós temos muitas pessoas convivendo dentro de mas de verdade eles não têm nenhuma conexão. Eles estão lá porque estão lá, também se as pessoas deixarem de estar ou deixarem de frequentar, para eles não faz a menor diferença. Nós estamos vivendo um mundo de muito individualismo, né? Muito egoísmo, e nesse treinamento o que a gente pretende é minimamente restabelecer ou que eles percebam que a vida deles se torna mais saudável através dos relacionamentos fortes. Observe que ao longo desse encontro, que nós estamos projetando por umas 6, um pouquinho mais horas, né, com intervalo, porque vão ser 2 blocos de 3, não é 3 horas, não é 6 horas, não, são 3 blocos de 3, e no meio, e vamos ter um pouquinho maior, talvez por uma refeição, e nos blocos de 3 nós vamos ter pequena pausa para tomar água, hidratar, ir ao banheiro, comer qualquer coisinha, mas aí são 15, 10 minutos, é rápido. Mas o que nós vamos perceber nesse trabalho? Que o relacionamento precisa se fortalecer. E eles vão perceber que, fortalecendo o ambiente e as relações, eles vão ter uma vida melhor e mais saudável. Então, isso vai ser muito importante e diferenciador do nosso treinamento. 4, saúde física. Porque, queira ou não, a saúde mental acaba afetando a saúde física. Então, a saúde mental ela vai se deteriorando aos poucos e quando chega num nível X, ela vai somatizar. E isso vai afetar a saúde física. Isso vai ser, então, percebido por eles. Então, vamos trabalhar isso. E o desenvolvimento pessoal e profissional proporciona um espaço onde as pessoas se sentem encorajadas a crescer, a aprender e se desenvolver. Isso é muito interessante porque o que eles vão perceber é que nós não estaremos falando de produtividade, eles não estarão sendo reunidos para aumentar a produtividade. Isso é o que a leitura que todo treinamento tradicional traz. Estamos aqui para aumentar a produtividade, para aumentar o engajamento em torno da meta da empresa. Não, nós estamos lá para tratar da saúde mental, para tratar da alegria e da felicidade deles estarem trabalhando num ambiente acolhedor. Porém, atrás disso, ou por causa disso, as metas serão alcançadas e muito bem alcançadas. Então, isso vai ser percebido nessas horas que nós vamos estar trabalhando. Como é que a gente vai poder identificar esse ambiente de trabalho? Precisa ser sabido que em 6 horas não se faz nada, não muda o mundo. Às 6 horas, porque quem vai a um treinamento não vai para aprender nada. As pessoas vão ao treinamento para entender algo.
Eu não estarei conduzindo o treinamento para ensinar nada, eu estarei lá para explicar. Então, o grupo, né, os clientes internos convidados a estarem no treinamento, estarão lá para entender e eu estarei lá para explicar. Isso que vai ser um dos motivos que vão identificar o ambiente de trabalho acolhedor. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o treinamento acabar, é que começa a transformação. Não é no treinamento que acontece a transformação. Pode acontecer traços de transformação. Isso porque a percepção, o entendimento foi tão forte e teve tanta emoção envolvida que isso pode transformar. Mas o grupo só irá se transformar depois do treinamento na aplicação do que foi entendido. Então, eu estarei explicando, eles estarão sendo motivados a entender, mas a grande transformação acontecerá pós-treinamento. Imaginar que as pessoas serão transformadas não é passe de mágica, é um treinamento, né? Então, isso é bem importante. E como é que você, que é o contratante, vai poder verificar se a coisa está indo no caminho certo? Um ambiente onde as pessoas vão se sentir confortáveis e naturalmente atraídas para viver, conviver, trabalhar, produzir e prosperar. As pessoas se interessam por cuidar uma das outras. Então, à medida que o entendimento que eles tiveram, à medida que o entendimento que eles tiveram ao longo do treinamento, por se consolidando na consciência deles, eles passam a se interessar por cuidar dos outros. E uma coisa por que as pessoas quereriam cuidar uma das outras? Pelo que eu vou definir no treinamento, que eu chamo de egoísmo reverso. Por puro egoísmo, não é por altruísmo, não é por empatia, não é por bondade, é por egoísmo, porque eu quero, porque eu preciso ter uma saúde mental, a garantia da minha saúde mental e da minha saúde física, porque eu quero e eu pretendo viver num ambiente que eu me sinta bem e acolhido. Aí, por causa disso, por puro egoísmo, por maquiavelismo, eu vou cuidar do outro. Isso é o primeiro instante, até que isso se transforme num hábito. Tudo que é ensinado, na primeira instância, é algo desagradável porque muda comportamento. Mas à medida que essa medida vai se repetindo, vai sendo orientada, vai sendo reprimida o não fazer, o que acontece? Gera um hábito. E o hábito não precisa ser mandado, ele acontece espontaneamente. Um exemplo que eu gosto de dar é ensinar uma criança a escovar dente. Não, a criança nunca vai nascer já com esse dom. Ai, papai, como eu gosto de escovar dente, me dê uma escova, me dê pasta de dente. É o momento mais alegre na minha vida quando eu escovo o dente. Não. Todo dia, pai, mãe e outros adultos vão inferir, vão colocar na cabeça dele que ele tem que ir. Ah, mas eu não quero, você tem que ir. E à medida que esse tem que ir vai se tornando mais natural, se transforma num hábito. Hoje, eu espero que todos nós tenhamos a consciência que precisamos escovar os dentes após as refeições e tal, e tal, e tal e coisa. Então, isso vai gerar um hábito. Esse hábito é construído pós-treinamento. Mas, se os adultos, porque adulto não é criança, a criança a gente impõe e diz tem que, adulto a gente não consegue, ele precisa entender por quê. E à medida que ele entenda e ele saia do treinamento e encontre um ambiente onde haja cobrança, esse entendimento vai se transformar num hábito, e esse hábito, sim, esse sim, vai transformar a empresa. Então, como é que nós vamos perceber? As pessoas se interessam em cuidar uma das outras por egoísmo, por puro maquiavelismo, mas isso inicialmente, não hipocritamente, mas inicialmente. À medida que isso se incorporar, vira um hábito, vira uma cultura da empresa. A
vamos chegar ao ponto em que a alegria de um vai gerar alegria no outro, e a tristeza de um vai entristecer aquele outro. Então, isso eu já tenho percebido. Esse não é a primeira turma, como eu já te falei, eu já tenho alguns projetos, e isso vai acontecendo. Claro, existe um ambiente propício para isso. O que é um ambiente propício? Onde haja a cobrança, porque aí entra a liderança. Aí entra, que é a cobrança, que é a punição. É como implementar uma norma ISO, uma SAP, uma 5S. Tem que ter auditorias, tem que ter verificações, tem que ter punições, até que gere um. É do hábito que há a transformação e a criação de uma cultura na empresa, porque senão não vai funcionar. As pessoas apoiam-se mutuamente em desafios, compartilham conhecimentos e experiências e oferecem ajuda sempre que necessário. O que fazer para tornar o ambiente de trabalho acolhedor? Então, essa é a parte que nós vamos estar envolvidos, porque eu chamo que nós precisamos de ter 3 elementos para construir um ambiente de trabalho acolhedor. Primeiro é criar coerência. O segundo é trabalhar a ética. E o terceiro é desenvolver o amor. E esse é o ponto. Por isso que o nome do treinamento é All You Need Is Love. Nós vamos trabalhar o amor. Mas veja, não é o amor romântico. É o amor prático. É o amor filosófico. É o amor maquiavélico. É o amor egoísta. E isso existe, e nós vamos buscar. Nós vamos trabalhar a dor, nós vamos trabalhar o amor, nós vamos trabalhar o relacionamento entre as pessoas, a alteridade, nós vamos trabalhar a percepção do que significa liberdade para que eles possam fazer escolhas. Então, isso vai ser muito importante. Nós vamos trabalhar o amor romântico, o amor prático. O que eu quero estabelecer melhor. Se eu quero estabelecer um programa que desenvolva um ambiente de trabalho acolhedor, por onde que eu devo começar? Obviamente, pelas pessoas. Não tem outro jeito. Porque tem muita gente que quer trabalhar e desenvolver um ambiente de trabalho acolhedor, aí compra móveis coloridos, bota mesa de ping-pong no meio da sala, cafés os mais variados. Não, ambiente, ele é importante, mas ele não transforma o ambiente. Quer dizer, o que eu quero dizer é, coisas no ambiente é positivo, né? Mas levar cachorrinho, né? Levar os filhos, isso tudo é muito legal. Mas a mentalidade interna, as pessoas precisam passar pelo que a gente chama de arco de desenvolvimento. Nós temos que sair do que eles não querem para o que eles precisam. E isso eles vão, pretendo, através dos exercícios, que eles percebam que o treinamento tem a ver com eles. Não é uma coisa contratada pela empresa para eles. Eles vão se transformar como pessoas. E isso é que vai fazer a grande diferença. Então, eu vou começar por onde? Pelas pessoas. A premissa central é o que a gente chama de tese-mãe. É o coração do treinamento. Tudo que for feito nesse treinamento, nesse encontro, seja em forma de dinâmica, de narrativas, estará a serviço do quê? Da premissa central. Então, a premissa central, ela é o cerne da coisa, para isso que nós vamos estar trabalhando. Então, treinamentos corporativos só são eficazes quando transformam o estado emocional dos participantes, especialmente daqueles que não pediram para estar lá. Essa condição é muito importante. Existem 2 clientes, ou melhor, existe um cliente e um usuário desse treinamento. O cliente é você que está contratando, está pagando. O cliente é sempre aquele que paga. Agora, você está pagando para quem estar lá? Para os usuários. E eles não, vou dizer, 99% não gostaria de estar lá. Então, nós temos 2 linhas dentro do treinamento que precisam ser observados. O que eles querem ou não querem, mas o que eles precisam no final do treinamento. A isso nós chamamos de arco
arco de desenvolvimento. Precisa haver um arco de desenvolvimento, né? Essa transformação só acontece quando o treinamento não entrega apenas conteúdo, porque esse treinamento não é um treinamento conteudista, é um treinamento que pretende transformação. Então não é só, ó, anotem o que eu tenho que dizer, está aqui a receita. Não, nós não somos guias, nós queremos ser exemplo. E o exemplo vem de quem? De mim? Não, deles. Porque cada dinâmica construída com a dança circular, ela gera observação de comportamento. Ou seja, eles vão se ver de verdade, de forma não mascarada, como eles reagem à dinâmica e vão perceber como eles realmente são. Então, dessa jornada interna, vai levar da resistência ao engajamento, da rejeição, da negação do que está acontecendo, ao pertencimento, do distanciamento ao cuidado prático com o outro. O que seria uma logline? Logline é uma frase de efeito que explica tudo o que vai acontecer. Então, em um ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho corporativo pragmático, então o que significa isso? O que é um ambiente pragmático que tem uma meta estabelecida? Então, quando vocês vendem um projeto, existe pragmatismo nisso. Isso tem que ser implantado num prazo e num custo estabelecido em contrato. Então, por isso, as empresas são pragmáticas. Elas precisam atingir. Esses colaboradores, inicialmente resistentes, são colocados em um treinamento do qual eles não pediram para participar e passam a enfrentar sem saber que isso vai acontecer, porque eles estão muito acostumados a treinamentos padrão, né? Onde as coisas acontecem, então eles já sabem o que vai acontecer. Vai ter um palestrante falando, vai ter apresentação de slide, vai ter um exercício em grupo, vai ter apresentação do resultado desse trabalho. Eles não estão esperando o que vai acontecer. Então, eles entram esperando o que vai acontecer, e quando começa nessa forma de treinamento, eles não sabem. Eles vão participar não de uma tomada de informação, mas uma jornada interna de transformação. E eles vão descobrir aos poucos que não era aquilo que eles queriam, não era aquilo que eles queriam, mas era exatamente o que eles precisavam aprender para co-criar juntos um ambiente de trabalho acolhedor, humano e seguro. Então, eles não sabem pelo que eles vão passar, eles não quereriam estar lá, mas eles vão, ao longo das 6 horas, serem apresentados para motivos que façam com que eles percebam que aquele treinamento talvez venha a ser o divisor de águas na vida dele como gente. E isso é muito importante. A empresa, nós estaremos falando dos benefícios para eles. A consequência são os benefícios para a empresa. Então, o objetivo final é a transformação necessária. Com a transformação necessária, a gente alcança o ambiente de trabalho acolhedor, né? E com o ambiente de trabalho acolhedor, a gente alcança metas mais consistentes. Por quê? Porque não vai ter tanta resistência. Eles vão perceber, e isso eu vou deixar claro, que não existe o nós e eles. Não existe a empresa abusando deles. Eles se auto-abusam porque eles se maltratam entre si. Então, isso vai ficar bem claro. Eu estou te dizendo isso porque eu, de verdade, já vivi, já há alguns anos que eu faço isso, e você sabe disso, mas essa forma com que eu desenvolvi, e essa é nova para você, eu vejo acontecer. Eu estou acompanhando empresas já há 2, 3 anos, então eu vejo como é que a coisa vai transformando, e existe realmente um ambiente muito positivo entre eles. A formulação do problema invisível.
A maioria dos treinamentos corporativos ignora que boa parte dos participantes está ali contra a sua vontade, em estado de resistência emocional e desconfiança relacional. Eu já fiz pesquisa sobre isso e o que eu vi e o que eu sei é que é, treinamentos raramente são desenvolvidos proativamente. Eles estão sempre propostos e comprados reativamente, né? Isso bem já na chegada da ISO, o levantamento da necessidade de treinamentos, da necessidade, ou seja, na cabeça de todos, não vou dizer de todos, mas de 90% das pessoas que estiverem participando, eles são pessoas não conformes, eles estão fora, fora do que a empresa espera deles. Então, eles já estão se sentem em desvantagem. Então, já estão de mau humor por causa disso. E é o resto que não sentir assim, pensa que se eu sou o suficientemente bom e eu deveria estar fazendo a meta da empresa. Então, isso vai ser muito legal que eles percebam, né? Estão contra. E eles desconfiam desse tipo de trabalho. E quando esse estado interno não é reconhecido e trabalhado, o treinamento fracassa, mesmo que os conteúdos sejam excelentes. Então, empresas contratam treinamentos excelentes no sentido de informação, de desenho de apostila, de sequência de exercícios dentro, mas nenhum desses treinamentos, que eu conheça pelo menos, vai conversar com o elemento interno, né? Com o eu interno. Não vai fazer ele sentir que aquele treinamento está falando com ele, que aquele treinamento é para ele. Ele precisa se transformar se é que ele pretende alguma coisa diferente dentro do ambiente de trabalho. Então, o tema central do nosso treinamento, o amor. Então, o treinamento All You Need Is Love não é apenas o nome do treinamento, é a base filosófica, ética e prática. Mas não aquele amor romântico, como eu já falei, né? Idealizado, afetivo, no sentido comum. E sim o amor funcional, prático, ético e organizacional, inspirado em pensamentos como o do Immanuel Kant, que vai ser o principal. Aquela frase que você bem conhece, que eu uso muito: se não ama, haja como amasse. Essa é a frase que vai fechar o pacote todo, né, e isso vai ser muito legal. O treinamento parte da premissa de que um ambiente de trabalho saudável só pode florescer onde o amor, com o reconhecimento do outro, respeito e mútuo, valorização e responsabilidade afetiva estiver presente na cultura cotidiana. O amor é como eu já falei, né? No começo parece hipócrita quando eu falo do amor, do egoísmo, parece que eu estou forçando a barra. E de verdade estaremos no início para formar um hábito saudável. E aí sim, o amor prático, que é funcional e não emocional, ele vai entrar na hábito, cultura da empresa é hábito, né? O amor aqui, um ato coletivo e consciente de construção relacional, não uma emoção passiva ou um privilégio entre poucos. A arquitetura andragógica, nós não estaremos trabalhando com pedagogia, porque pedagogia é uma técnica para crianças e adolescentes, nós estaremos falando com andragogia, que é uma técnica desenvolvida para adultos e tem toda uma série de premissas que em outra oportunidade eu posso descrever. Então, All You Need Is Love não é desenhado para ensinar conteúdos, mas para transformar consciências. Para isso, sua arquitetura acho que pedagógica, mas é andragógica, é construída por três pilares principais. E esses pilares principais nós vamos trabalhar e eu vou conversar um pouquinho mais em outra oportunidade que eu vou chamar de a segunda temporada. A primeira temporada é a conscientização, a segunda temporada é a coerência. Eu espero que esse material, talvez um pouquinho extenso, ajude a você a tomar uma boa decisão. Eu peço que você se pronuncie o mais rápido possível para que eu possa
me posicionar frente a possíveis outros contatos. Tudo bem? Muito obrigado pela tua audiência, tua permanência. Forte abraço. Até o nosso encontro. Valeu!